E aí pessoal, beleza? Bom, hoje o papo vai ser sobre entrevistas. Eu vou te passar algumas dicas que eu vivencio no meu dia a dia, nesses mais de 10 anos aí de carreira como gestor na área comercial, né? Que eu utilizo no dia a dia e que realmente funciona na prática, né? Então vou te passar algumas dicas de como conduzir uma entrevista na hora de conquistar novos talentos aí para o teu time, ou também, se você for um candidato e estiver assistindo aqui o vídeo, dicas que podem te ajudar aí a também terem uma entrevista aí de sucesso durante aí o momento em que você estiver concorrendo para uma vaga na área comercial. Gente, vale para qualquer área esse vídeo também, né? Eu tô falando aqui da área comercial porque são pontos que eu analiso muito pensando em vendas, mas que também pode valer para outras áreas e que você pode tirar aí várias dicas também para utilizar no teu recrutamento do dia a dia. Vale lembrar também que eu estou falando como alguém da área de vendas, né? E com uma visão já conjunta aí com o pessoal de RH que trabalha junto com a gente, para que a gente possa realmente estar sempre alinhado aí nas contratações de talentos, beleza? Fica ligado que eu vi várias dicas, vou te falar várias formas aí de conduzir uma entrevista, de poder trabalhar ela durante a conversa com o teu candidato, né? E para você poder aí reter os melhores talentos para tua equipe e fazer sucesso. Mas antes disso, gente, não deixa de dar o teu like no vídeo, te inscreve agora mesmo no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui no canal, certo? Segura aí que eu já vou te trazer algumas dicas para fazer uma boa entrevista. Bom, gente, então, retomando o nosso tema aí sobre entrevista, esse não é um momento fácil, né? Eu sempre brinco que pra mim não é fácil. Por quê? Porque a gente quer acertar, a gente quer fazer dar certo, a gente quer escolher as melhores pessoas e também ser uma boa escolha para as pessoas que estão apostando na gente, né? Eu acho que tem os dois lados da moeda. Na hora que a gente faz uma entrevista, a gente realmente precisa acertar para que as duas partes envolvidas saiam totalmente satisfeitas. Tanto a gente que vai estar trazendo essa pessoa para o time, tanto o candidato que vai estar vindo para o time, né, e iniciando uma jornada. Então é muito importante que a gente procure ser o máximo de assertivo na hora de fazer uma entrevista com o candidato, para que realmente ele tenha sucesso aí nessa posição e ele realmente tenha o perfil adequado ou uma possibilidade de ser desenvolvido para esse perfil que eu estou procurando, né? Então, a minha primeira dica nesse momento aqui que eu vou dar não tenha medo de apostar. Gente, às vezes a gente fala aí eu falo, sei lá, com muitos candidatos durante o mês, e eu sempre brinco que eu não tenho medo de apostar nas pessoas. Por quê? Porque um dia, gente, alguém apostou em mim. Então, isso para mim é muito importante. E nós, como gestores, a gente precisa lembrar muito que um dia a gente já esteve do outro lado da mesa. A gente já foi vendedor, a gente já foi auxiliar, a gente já foi aprendiz, e a gente precisa entender todas essas etapas. A gente não pode esquecer essa parte da nossa história. E dessa forma a gente pode realmente se colocar no lugar do candidato e tentar buscar o máximo de informações aí baseado nessa experiência própria profissional que a gente já teve, tá? Então, a primeira dica, gente, não tenha medo de apostar. A segunda dica que eu trago aqui para ti é uma dica também muito importante. É importante, na hora que você for marcar com o candidato, deixar ele à vontade. Conversa com ele, te apresenta, te coloca de igual para igual com essa pessoa, porque dessa forma você vai conseguir extrair muito mais o perfil, a forma de ele se comunicar, enfim, tu vai deixar ele à vontade e ele vai conseguir se comunicar contigo de uma forma muito mais leve. É muito importante isso. Quando o candidato fica inseguro, fica ali nervoso, ou a gente mesmo como candidato ficava, ou pode ficar ainda, a gente acaba às vezes se inibindo um pouco, não conseguindo ter aquele desempenho que a gente teria num ambiente normal, com pessoas próximas, né? Mas também vale lembrar nesse sentido que, por exemplo, aqui eu estou falando de uma vaga de vendas, de vaga de área comercial. É importante também a gente notar o outro lado, que
como ele está se sentindo com uma pessoa que ele não conhece. Porque pensando em venda, ele vai se relacionar muito diariamente com pessoas que ele não conhece e que ele vai ter que criar uma interação, vai ter que criar uma proximidade, vai ter que criar uma intimidade para poder seguir conduzindo os negócios. Então eu acho que vale esse ponto também como reflexão. Mas se esforça, tenta deixar ele à vontade para que você possa obter o máximo de informações do perfil dele, beleza? Um outro ponto também, gente, que eu aprendi na dor. Vou te contar bem a verdade. Eu aprendi na dor. A gente que é vendedor ou que trabalha na área de vendas, a gente tem a mania de falar muito, né? A gente tem esse hábito. Talvez seja nosso, que a gente desenvolve ou que a gente já traz como personalidade, falar demais. E isso às vezes acaba atrapalhando um pouco a nossa entrevista. Por quê? Porque a gente induz as respostas do candidato. É isso mesmo, a gente não escuta, a gente fala mais do que deve, né? Então, certo momento, eu começava em algum momento aí da minha vida de entrevistas, do meu momento de entrevista, eu comecei a perceber que eu levava script e eu ia falando as coisas para a pessoa e ela só concordava, porque na verdade eu estava induzindo ela a responder o que eu queria ouvir, né? Eu perguntava, por exemplo, assim, ó, você tem disponibilidade para viagens? Ele já está entendendo que eu estou precisando que ele tenha disponibilidade. Qual vai ser a resposta dele? Sim, né? Você gosta de trabalhar com vendas? Qual vai ser a resposta dele? Não vai ser que não, né? Então eu já estou induzindo todas as respostas que eu quero ouvir dele, né? A gente pega aquele currículo e começa a ler, então você trabalhou aqui, assim, isso? Show! Então, gente, eu aprendi que a gente tem que fazer totalmente o contrário. Pega o currículo dele, olha antecipadamente aí da entrevista, dá uma analisada, verifica as informações. E eu hoje, gente, na hora da entrevista, eu já deixo o currículo de lado e eu não olho mais para o currículo. Eu simplesmente faço a seguinte pergunta para a pessoa. Bom, Jonatas, eu gostaria então que nos próximos 10 minutos tu me contasse um pouquinho aí da tua vida, das tuas experiências, do que tu tá buscando, me contar um pouquinho sobre a tua família, eu queria te conhecer melhor, pode ser? Fica à vontade que eu vou ficar aqui te ouvindo, né? E aí nesse momento, gente, eu descobri sim que a gente consegue entender realmente qual é a capacidade de comunicação que as pessoas acabam tendo com a gente. Algumas vão ficar mais nervosas, outras nem tanto, mas a gente consegue entender o quanto ela consegue desenvolver uma conversa, o quanto ela consegue elaborar, especificar e o quanto ela realmente consegue trabalhar a venda já baseado no que ela está te contando, né? Então, gente, esse é um ponto muito importante que funciona super bem para mim e eu acredito que pode funcionar para vocês também, é realmente de deixar a pessoa falar, né? E aí, claro, alguns vão ficar super nervosos, né? Vão acabar tendo aí um pouco de dificuldade na hora de conduzir essa fala, mas aí eu te lembro o seguinte, vale a gente sempre pensar que o nervosismo pode estar atrapalhando sim no desempenho do candidato. E a gente pode ajudar ele para que ele se sinta mais à vontade e orientando em alguns momentos aí algumas falas. Me fala um pouquinho mais da tua família, então, onde tu mora? E aí ajuda ele a se manter calmo para que realmente tu possa entender se às vezes realmente não é o nervosismo que está atrapalhando aí o desempenho na habilidade de comunicação dele, tá? Então fica esperto aí que é uma dica bem importante aí para poder te ajudar nas tuas entrevistas no dia a dia. Outro ponto bem importante, gente, é depois que tu ouviu, que você conseguiu compreender, que você entendeu as informações que o candidato está te trazendo, é retomar alguns pontos. Retoma os pontos importantes aí para o trabalho, para o que ele vai realmente interagir durante o trabalho, caso ele venha a ser contratado. Retoma alguns pontos que são relevantes para essa vaga, né? Relembra algumas informações para que realmente você possa entender se o que ele estava falando é realmente a informação, que eu sempre brinco, né? Se alguma informação não estiver coerente e você for retomar a pergunta sobre algo que ele falou, ele não vai conseguir falar da mesma forma. Então eu acho que é um ponto muito importante de você poder observar também qual é o comportamento e qual é realmente a realidade das respostas que essa pessoa está te trazendo. Porque afinal, a gente procura sempre a transparência, né, numa entrevista.
E a gente consegue identificar ela retomando pontos durante a entrevista para que ele realmente só vá confirmando e para que você realmente tenha certeza do que você ouviu durante o bate-papo aí com a conversa com o teu candidato. Bom, gente, outra coisa muito importante também é observar o nível de energia do candidato. Gente, para a área de vendas principalmente, ou acho que para qualquer área, é muito importante que a pessoa se mostre empolgada, né? Apesar do nervosismo, a gente precisa entender como que ela está empolgada, como é que ela está animada conversando contigo, o quanto de energia, o quanto está sendo importante para ela essa entrevista, essa oportunidade de entrevista. E da mesma forma, gente, é importante que a gente também haja dessa forma, que a gente realmente mostre para ela que é importante o tempo que ela está tendo com a gente, que ela está disponibilizando para conversar com a gente, porque afinal a gente também precisa de uma pessoa, né? A gente precisa de um talento, então a gente tem que ser grato a isso. Mas observa o nível de energia dela, se ela realmente está contente de estar ali contigo, se ela está feliz, se ela está empolgada. Questiona ela sobre a empresa que você trabalha para ver se ela foi atrás, se ela buscou informação, se ela foi proativa em estar buscando essas referências para realmente entender se ela está a fim de vir trabalhar contigo. E se ela estiver, pode ter certeza que já é um grande passo para que ela tenha sucesso dentro da nossa empresa. Bom, gente, outra coisa importantíssima é retomar detalhes do trabalho, né? Deixe claro para ela quais são as funções que ela vai executar, né? Baseado no que você já ouviu, pergunte para ela, reforce para ela sobre as tarefas exatamente do dia a dia que ela vai ter que executar, se ela se sente confortável, se ela gosta e principalmente pergunta para ela como é que você faria a tal tarefa para alcançar o sucesso. Ouve o que ela tem para te dizer, se ela vai ter criatividade, se ela vai conseguir conduzir essa tarefa já, mesmo que na imaginação, sem entender exatamente o que talvez tu está comunicando, mas tenta deixar o mais claro possível para que ela possa ter a chance de mostrar um pouquinho de como ela faria e como ela desenvolveria essa tarefa que você está dando para ela. Bom, acredito, gente, que então, em tese eu fiz um resumo aqui sobre entrevista, que é bem importante, que funciona super bem aí no meu dia a dia e que eu tô entregando essa informação aí para vocês, que são novos líderes, novos gestores, ou que já tem há mais tempo e de repente está procurando uma forma diferente de fazer entrevistas. Pega essas dicas aí, coloca na mesa e já começa a utilizar, que eu tenho certeza que vai dar certo, tu vai sair contente aí com o resultado que você tá tendo, beleza? Então, qualquer coisa, pode escrever aqui nos comentários, alguma pergunta, algum questionamento, e a gente tá aí para te ajudar a desenvolver essa habilidade de fazer entrevistas. Se tiver dicas para mim também, eu agradeço, fico feliz para poder utilizar elas e testar elas no meu dia a dia, beleza? Tchau, gente, até o próximo vídeo, valeu!